o Acordo Brasil-Estados Unidos de Biocombustíveis, como avançar. Meu nome é Paulo Sotero, eu sou o diretor do Instituto Brasil, do Woodrow Wilson Center, fica em Washington. O Woodrow Wilson Center é um centro de políticas públicas na capital dos Estados Unidos. O Brasil Institute, que eu dirijo há quase 3 anos, dedica-se a elevar o perfil do Brasil em Washington e apresentar o Brasil, os temas brasileiros, os temas de interesse do Brasil e dos Estados Unidos, das relações entre os dois países, na sua riqueza, na sua complexidade. Eu pediria aos senhoras e senhores, para o melhor andamento dos nossos trabalhos, que desligassem telefones celulares, que devem permanecer desligados, gostaria de dar início a essa atividade, compondo a mesa deste evento. Tenho o prazer de chamar, inicialmente, o embaixador Clifford Sobel, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Antes de assumir esta posição como o 53º embaixador norte-americano no Brasil, o embaixador Sobel foi presidente de uma empresa muito eficiente chamada Net2Phone, da qual, aliás, eu sou cliente. É um jeito de fazer telefonema bem barato. Ele foi presidente da SJJ Investimentos e Corporação, da CMS Realty Company, de 1985 a 91, foi o fundador e membro do conselho do Banco Norcrom de Roseland, em Nova Jersey. Foi também, anteriormente, embaixador dos Estados Unidos na Holanda. Queria, a seguir, chamar o embaixador André Amado, subsecretário de Energia e Alta Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, assumiu essa posição em outubro do ano passado. O embaixador Amado comandou as embaixadas do Brasil no Japão e no Peru. Foi também diretor do Instituto Rio Branco, onde são formados os diplomatas brasileiros. Ele ingressou no serviço exterior em 1970 e serviu também como diplomata nas embaixadas do Brasil em Washington, em Montevidéu, Paris e Madrid. Chamo agora a doutora Helena Shum. Ela é uma pesquisadora do National Renewable Energy Laboratory, do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Esse laboratório está situado numa linda cidade que chama-se Golden, no estado do Colorado. A doutora Shum é formada em Química, em Educação em Química, na nossa Universidade de São Paulo. É também doutora em Física e Química pela USP. Contribuiu para o desenvolvimento, o Programa de Desenvolvimento da Célula Combustível Brasileira. Quero chamar, por fim, o doutor César Cunha Campos, diretor executivo da FGV Projetos. O doutor César é mestre em Administração de Empresas pela London Business School e doutor em Planejamento pela Universidade de Viena. No Brasil, desenvolve estudos de viabilidade de financiamentos das principais agências de desenvolvimento. Tem participado em grupos de trabalho em Londres, Munique, Viena, Tóquio, Manila, Assunção e Santiago. Eu queria, antes apenas de dar início aos debates, situar um pouco o tema desta mesa, lembrando a vocês que o Memorando de Entendimento sobre Biocombustíveis foi assinado em março de 2007, nessa cidade de São Paulo. Foi assinado pelo chanceler Celso Amorim e pela então secretária de Estado, Condoleezza Rice, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do então presidente George W. Bush, que
naquela ocasião, fazia a sua segunda visita ao Brasil. O memorando contém 3 partes, buscando estimular a cooperação bilateral, a cooperação em terceiros países e a cooperação a nível global no desenvolvimento de padrões para os biocombustíveis. O memorando nasceu de uma iniciativa bastante criativa de diplomatas dos 2 países, enfim, da convicção e da leitura correta, a meu ver, que fizeram, de que era necessário manter um forte engajamento, um forte diálogo entre os 2 países, mesmo num assunto que nos divide. E foi daí que nasceu, graças muito à liderança, ao trabalho que o embaixador Cliff Sobel, do lado americano, como eu disse, também houve a participação de vários diplomatas brasileiros e também de um outro diplomata americano, Thomas Shannon, que foi recentemente nomeado para suceder o embaixador Sobel em Brasília. A ideia original nasce de um encontro, o primeiro encontro dos presidentes Bush e Lula na Granja do Torto, no final de 2005, na primeira visita que o presidente Bush fez ao Brasil. Nessa ocasião, tiveram uma conversa na qual o então ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participou. Enfim, queria apenas dar, então, a vocês esse rápido contexto e, finalmente, dizer que, em março de 2008, o Instituto Brasil, a UNICA e a Apex, nós realizamos em Washington, no contexto da Conferência Internacional de Energia Renovável em Washington, a WIREC, realizamos uma primeira conferência de balanço sobre o memorando de entendimento. É com grande satisfação que eu passo, portanto, a palavra ao embaixador Sobel para que ele faça a apresentação, a primeira apresentação dessa nossa discussão desta tarde sobre o memorando, 2 anos e pouco depois da sua assinatura. Embaixador. Boa tarde. The good news is I've decided not to give a speech. What I want to do is talk a few minutes about how we got here and thank UNICA for taking the leadership that it does every day in building the bridges between our 2 countries. I think that the biofuel agreement that said, quite frankly, very little, it was very short on detail, but big on ideas, has allowed us to continue to reinvent it in new ways that build the bridges of really making this a transformational new energy resource, which we both know, Brazil and the United States, can't be done just because 2 countries as big and as large as we both are. It has to be done by transforming it in other countries, whether it be on the consumer side or the production side. And in that way, this MOU is doing very well and will grow in the years to come. It's interesting that when President Obama and President Lula met recently, I will read you a quote because I think it's interesting to see the continuity in administrations. President Obama said after his first meeting with President Lula, "I think Brazil has shown extraordinary leadership when it comes to biofuels. My policies coming into this administration has been to redouble efforts here in the United States to pursue a similar path of clean energy development. And I think we have a lot to learn from Brazil." Now, Ambassador Amato, who really is the Brazilian counterpart to the American ambassador here on the Biofuel Steering Committee, just left a meeting with me and UNICA and approximately 10 of the largest growers
in Brazil with approximately 10 of the largest technology companies in the United States. And we really do complement each other in many different ways. Taking the new technologies of tomorrow and applying them to the low-cost production in Brazil is really a perfect partnership. And it's one that we need our two countries to support. Some of the ideas that just came out of this lunch, I thought, were extraordinary and important. And that is, as we go through a regulatory process in the United States, why can we not get mutual recognition from Brazil, or vice versa, as things get licensed and regulated and certified here in Brazil? Why can we not have mutual recognition in the United States? It's a good question, and one that I think our two governments will study going forward. We also talked about how do you fund new technologies, pilot programs. Quite frankly, the United States is doing a lot of that, and a lot of my remarks actually referred to these commercialization projects and these limited scale projects that we hope will commercialize in years to come. But why not look at the Department of Energy and BNDES funding perhaps projects not only here but in the United States? Well, there's no good answer for it yet, but it's something that I think our steering committee will look at. In the areas of research and development, this conference, this meeting, this lunch we just attended will be a building block which we, by a show of hands, unanimously agreed to continue in the future. Brazilians' largest producers, partnering, talking, learning, sharing with our technology companies from the United States. But we're also working together in the world of academia. We have chartered the Fulbright Association, which is a well-funded organization between our two countries, to bring our institutions together. And I've discussed this with Minister Haddad, who is very supportive of a bank of universities working together on early-stage concepts of new technologies, which abound in both countries. And of course, on the whole regulatory environment, only in this last month we've seen meetings continuing, trying to get the standards so that not only Brazil and the United States laboratories can work together, like NREL and Petrobras, but why not India, Japan, Europe? Well, we met again in May, and we're continuing to make progress on these standards and codes. Today at NREL, our labs, our energy labs, we have a Brazilian representing Brazilian interests, looking for where partnerships can exist, and I'll let Helena talk about that. There are some issues that are frequently brought up. One is the tariff. That is something that is obviously mandated by Congress, not the executive branch, as some people think. But it should be looked at in the context of the entire future of this great new energy resource. The United States has an act that was enacted by Congress in 2007 called the Energy Independence Security Act. And it has a very interesting provision that you should always keep in mind. And that is that our goal in the United States, regulatory goal, is to have 36 billion gallons of biofuels by the year 2022. Today, as many of you know, we just surpassed the 9 billion gallon mark. But there is a cap. There is a cap that by 2015, we cannot exceed 15 billion from first-generation corn. So that gap has to be funded with new technologies and perhaps from other markets. And I think this is something